La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio. Quante volte indaffarati o indifferenti gli abbiamo detto: Signore, verrò da te dopo, aspetta, oggi non posso, ma domani forse comincerò a pregare e a fare qualcosa per gli altri. E così un giorno dopo l'altro, no? Ora Dio fa appello al nostro cuore. Nella vita avremo sempre cosa da fare e avremo scuse da presentare. Ma fratelli e sorelle, oggi è il tempo di ritornare a Dio. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19? Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Globex 2000. A Casa do Câmbio. Trocamos dinheiro para 80 países. Temos as melhores taxas do mercado e não cobramos comissão na transação. Estamos há 20 anos no Quebec. Agora com 7 sucursais. Negociamos com empresas e particulares. Convertir avant de partir. Se precisa de euros, venha a Globex 2000. Globex 2000. Aqui em Carroceria Barão, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Barão ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 5757 Martineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! A TAP Air Portugal oferece voos diretos de Toronto e de Montreal para Lisboa. Nesta época, a TAP vai aumentar as frequências a partir das 2 cidades no Canadá. Mais voos diretos para Portugal com ligações para o resto da Europa. Ao reservar o seu voo pela TAP, tem ainda direito a uma alteração gratuita. A TAP Air Portugal. Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça. Et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux. Et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici. Ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada. Aqui Augusto Fernandes, agora com a Remax Infinité, para bem servir a comunidade portuguesa em Quebec. Cocorico, o especialista do franguinho à portuguesa. Informamos a nossa clientela que estamos abertos todos os dias das 10 horas às 19 horas.
Já estamos a aceitar encomendas desde leitão, borrego e outras carnes. Cocorico. Portugal, aqui é, aqui na Solé, aqui na Solé. Quinas, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração deste domingo, o primeiro da Quaresma.
As intenções desta celebração: Lucinda Teixeira Pereira, Maria do Carmo de Carvalho, Maria Amália Casaca, Maria dos Anjos Melo, Landalino Vitória, Gilberto da Ponte, António Matias, João Evangelista Guiomar, Leonildo Miranda, Alfredo Medeiros, Francisco Machado, Maria do Céu Medeiros, Jacinto Pimentel, Alfredo Rodrigues, Tony Raposo Júnior e António Rapos Pai, a pedido de Normanda Rodrigues, Lucinda Teixeira Pereira e José Fernandes Pereira, Maria dos Anjos e José Furtado, Almas de Guiomar Janeiro, José Calouro, José de Paiva e Irundina Paiva, António Linhares Rosonina, José Couto Souza e Maria Emília Lopes, António Correia da Silva, Maria Estrela da Silva, Luísa Teixeira, Manuel Teixeira, António Pimentel e Joé Cidade, Luís Jardim, Maria Lourdes Linhares, António Carvalho, António Raposo a pedido de família, Ana Maria Roque, Eduarda Rodrigues de Sá, Fernando Couto, José Pacheco, Manuel Arruda Botelho, António Raposo a pedido da família, Filomena Vieira, Maria Vilma Couto, Maria dos Anjos Arruda, pelas almas da família Lopes, família Furtado e Amaral e família Bento e Pacheco, Anthony Pavão Criança, Jeffrey Pavão e Tânia Aguiar, Noé Miranda, Títia Guilhermina Pacheco e Títia Inês Pacheco, Ana Martins e Fernando Tavares, Hilda Garcia, António Mota Paiva, falecidos da família de José Estrela e Maria dos Anjos Melo, Conceição Rosa e Almas do Purgatório. Senhor meu Deus, ao contemplar o mundo, onde se vê em tudo a tua mão, ao ver o mar, o céu azul profundo, de alto louvor se encheu meu coração. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu e poderoso és. Ó ver, meu Deus, teu Filho muito amado, crucificado por mim, um pecador. Mas ao olhar seu sangue derramado, eu vejo mais, eu vejo teu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu e poderoso és. Então, irmãos e irmãs, bem-vindos a esta celebração da Eucaristia, hoje, quarta-feira de cinzas. Então, a igreja abre esse tempo quaresmal.
Eu vou acrescentar mais uma intenção àquelas que foram ditas ali, ação de graças à Sagrada Família pela saúde da família de Odete e também pelos anos de vida. Está aniversariando hoje, né? Vamos deixar os parabéns para o final, né? Muito bem. Hoje, então, como eu estava dizendo, nós estamos abrindo com toda a cristandade esse tempo de oração mais intensa, de meditação, que nós fazemos nesse tempo da Quaresma. Estamos simbolizados pela cor roxa. Também alguns símbolos que nós temos aqui hoje na igreja, justamente para enfatizar e simbolizar que nós entramos num momento assim importante, que é esse tempo que nos vai preparar para a Semana Santa, a paixão, morte, ressurreição de Cristo. Então vamos pedir a Deus que Ele possa iluminar a nossa caminhada quaresmal, que a gente realmente possa entrar com o espírito aberto, né, para ouvir a palavra de Deus mais intensamente, rezar um pouco mais, meditar um pouco mais, sobretudo nesse tempo que nós vivemos de angústia, um tempo um pouco mais entristecido que o mundo passa, infelizmente, mas a gente não deve perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Muito bem, nós vamos fazer agora a oração, que é essa oração da coleta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos agora abrir com a oração, essa oração da coleta, e vamos suprimir o ato penitencial, porque nós vamos fazer após a homilia a bênção das cinzas e depois nós vamos fazer a colocação das cinzas em cada um. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de começar com santo jejum esse tempo de Quaresma, para que no combate contra o espírito do mal sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, da unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar e ouvir a palavra. Leitura da profecia de Joel. Diz agora o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e lamentações. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, paciente e misericordioso, pronto a desistir dos castigos que promete. Quem sabe se Ele não vai reconsiderar e desistir deles, deixando atrás de si uma bênção para oferenda e libação ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada. Reuni o povo, convocai a assembleia, congregai os anciãos, reuni os jovens e as crianças. Saia a esposo do seu aposento e a esposa do seu telemo. Entre o vestíbulo e o altar choram os sacerdotes, ministros do Senhor, dizendo: perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo, e não entregueis a vossa herança à ignomínia e ao escárnio das nações. Porque dirigiam entre os povos: onde está o seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo pela sua terra e teve compaixão do seu povo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Refrão: ficamos, Senhor, tendo compaixão de nós. Peçamos, Senhor, tendo compaixão de nós. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas.
Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não quererais repelir-me da vossa presença, e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com o espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca cantará o vosso louvor. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo, reconciliar-vos com Deus. É Cristo que não conhecera o pecado, identificou Deus com o pecado por amor de nós, para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça, porque Ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação vim em teu auxílio. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis o ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas somente teu Pai que está presente em segredo. E teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Palavra da salvação. Jesus fala
neste evangelho, aconselhando os seus discípulos e os ouvintes a realizar as obras em segredo. Aqui está um ponto em que Jesus chama a atenção como a gente deve exercer a nossa espiritualidade ou a nossa piedade, não é? Fazer as coisas em segredo. O nosso mundo não é um mundo dos segredos, o nosso mundo é um mundo de ostentação. Quanto mais aparecer, melhor. Quanto mais as pessoas publicarem suas qualidades, melhor, não é? E é um mundo que ostenta, esse é o mundo no qual nós vivemos, não é? Se a pessoa tem um belo corpo, precisa ostentar. Se a pessoa tem uma mente brilhante, precisa parecer que ela é brilhante. Não é? Se ela tem muito dinheiro, ela precisa gastar muito para aparecer para os outros que ela gasta muito, ela tem muito para gastar. Só que essa regra não se aplica ao mundo espiritual. Óbvio, não é que essa ostentação do nosso mundo não tem nada a ver com justamente o que Jesus está ensinando aqui, que a gente tem que resguardar algumas coisas. A gente não pode ostentar no mundo religioso, né? Claro que o nosso mundo é meio bizarro, né? Mas a gente não pode transformar a nossa vida espiritual numa coisa parecida com o que acontece no mundo, não é? Muitos cristãos no nosso mundo podem sentir uma tentação de se gabar, não é? De aparecer quando eles rezam, não é? De aparecer como é que eles são bons servos de Deus. Há pessoas que fazem muito realmente, não é? Mas existe uma tentação aqui de que isso pode aparecer, não é? Uma espiritualidade presunçosa, digamos assim, ou talvez cheia de orgulho. O orgulho é uma coisa que desponta facilmente dentro da espiritualidade, né? O desejo de ser reconhecido, o desejo de querer impressionar, chamar a atenção, fazer as pessoas regalarem os olhos para aquilo que a pessoa é ou para aquilo que a pessoa faz, não é? No fundo, todos nós queremos ser reconhecidos. Nós temos uma tendência a querer, né, o reconhecimento, ser apreciado, não é? Mas no mundo espiritual, Jesus ele recomenda não fazer isso, né? Ele está dizendo que aquilo que a gente faz deve aparecer para Deus, tá? Deve aparecer para Deus. Então ele dá para nós um princípio aqui, nesses versículos iniciais. Cuidado para não praticar vossa justiça na frente dos homens só para serem vistos ou para querer impressionar, não é, as pessoas, não é? É claro que algumas pessoas elas chamam a atenção pelo jeito ou pela forma como elas fazem as coisas, não é? Mas isso não é por culpa delas, é porque elas são magnéticas mesmo, pessoas que atraem os olhos. Mesmo dentro da igreja, existem pessoas magnéticas. Magnética é a capacidade de magnetizar, de atrair o olhar, a atenção, de impressionar. Existem pessoas realmente impressionantes. Madre Teresa era uma pessoa impressionante dentro da igreja, um pouco magnética, digamos assim. Mas ela não fazia com o intuito de chamar a atenção dos olhos das pessoas. É porque ela simplesmente impressionava as pessoas. Não porque ela queria ou quisesse fazer isso, não é? Portanto, quem faz uma boa ação para ser apreciado, já ganhou sua recompensa. No Templo de Jerusalém, no tempo antigo, dizia que eles tinham alguns vasos, eram metais, onde as pessoas jogavam as moedas, eram grandes cofres metálicos, né? Aquilo fazia muito barulho. Então os ricos vinham com um monte de moeda e faziam um barulho enorme, né? Enquanto que a pobre viúva entrou dentro do templo e jogou uma moedinha, não fez barulho nenhum. Mas muitos ricos faziam para impressionar. Eles tinham muito dinheiro, eles podiam jogar muito dinheiro dentro do cofre, aquilo fazia um barulho enorme, não é? E aí Jesus falou, quem nos olhos de vocês, aos olhos de vocês, quem foi que deu mais? Aí Jesus chamou a atenção para a viúva, né? Ela deu inclusive do que estava faltando, que ela era uma viúva necessitada. Ela deu muito mais do que eles que chegam aqui, derramam muitas moedas, fazem aquele barulho enorme, não é? Mas no fundo, muitos deles eram para impressionar, não é? As pessoas têm uma tendência assim, não é? Infelizmente tem, não é? Jesus ele fala sobre a esmola, também hoje no Evangelho, a doação financeira, né? Quando deres esmola, não toques a trombeta. Pois bem, a palavra-chave é essa aqui, não tocar a trombeta. É a palavra-chave aqui no pensamento de Cristo. Quer dizer, a gente vai ajudar, a gente vai fazer o bem em algum momento, a gente vai dar esmola em algum momento, não é?
significa que a gente vai fazer isso e a vontade de Deus é que a gente seja solidário. Deus quer solidariedade na nossa vida. Porque ninguém é tão pobre que não seja capaz de dar alguma coisa, nem tão rico que não seja capaz de necessitar de alguma coisa. Todos nós somos, né? Pobres no fundo, diante de Deus, todos nós somos pobres, necessitamos de alguma coisa. Então, Deus, Ele quer que a gente faça sempre o bem, é a vontade dEle. Que a gente ajude sempre, é a vontade dEle. Mas não toques a trombeta, ou seja, o motivo, não é? O motivo. Aqui está mais uma vez, não é? A pessoa quer fazer uma doação para a igreja, mas ela só vai fazer a doação para a igreja se o nome dela for colocado numa placa não sei aonde aqui, para todo mundo ver que ela fez a doação. Bom, então ela está caçando uma forma de fazer algo para a igreja, mas tem um motivo que ela já expôs. Não, eu preciso de uma honraria para eu dar esse tanto de dinheiro que eu quero dar. Pode ser até muito dinheiro, mas no fundo ela também quer chamar a atenção, né, para a comunidade, dar os aplausos para ela. Não precisaria chegar a esse ponto, mas tem pessoas que podem chegar a esse ponto. Nós sabemos que tem pessoas que podem chegar a esse ponto dentro da igreja. Não deixe que a sua mão esquerda saiba, né? Olha aqui o que a direita fez, metáfora, né? É claro que as pessoas vão saber muitas vezes o que a gente fez. Claro que muitas coisas poderão aparecer. Atos 2,45. Eles vendiam suas propriedades e bens e dividiam na comunidade. Muitas dessas pessoas, as obras que elas faziam apareciam, porque muitas vezes vai aparecer, mas não era o intuito delas, né, chamar a atenção. Aquilo era até para estimular outros a fazerem o bem também na comunidade. Atos 4,36. Barnabé vendeu um campo e trouxe para os apóstolos, pois todo mundo ficou sabendo que houve lá uma benfeitoria de Barnabé, que ele vendeu um campo, trouxe um bom dinheiro ali para ajudar a comunidade, mas o objetivo dele era a humildade, ele não estava interessado em aparecer, que por acaso ficaram sabendo, mas o objetivo dele não era impressionar ninguém, nem arrancar aplausos de ninguém. Portanto, Jesus ele não se opõe, né, a gente fazer o bem, e precisa ser feito o bem, não é? Mas quem nós devemos impressionar é Deus. Nós não devemos buscar aplausos das pessoas, nós devemos impressionar a Deus, não é? Isso sim, chamar a atenção aos olhos de Deus. Mas a chave aqui também é por que você dá, não é? Então, o motivo, é isso que Jesus está querendo enfatizar aqui, o motivo. E ele fala também da oração, né, quando rezardes, nos versículos 5 e versículo 6, a oração humilde, que é a oração sem orgulho, ou seja, também para não querer impressionar as pessoas. Jesus ele não se opunha às orações públicas, não tinha problema com isso, exceto que se essas orações fossem para impressionar as pessoas, como faziam muitos fariseus, talvez não todos, mas uma parte deles gostava de fazer aquelas orações públicas, não é? Assim, para tocar a trombeta, para dizer que eles eram muito religiosos e tinham que ser muito respeitados, não é? Muito, assim, paparicados, né? Paparicados. Era o objetivo deles, na verdade, mesmo nas orações, não é? Então, quando eu rezo mais quando eu estou sozinho ou quando eu estou em público, e a minha intenção em rezar em público é uma outra intenção ou um outro motivo, bem diferente de quando eu estou rezando sozinho. Então, os motivos movem a gente, mas os motivos são ocultos, Deus conhece os motivos, que move as pessoas numa oração particular ou numa oração em meio lá do público, não é? Portanto, na verdade, a oração, ela pode ser até vazia. Se a nossa oração não tiver um motivo puro, sabe, que vai direto para Deus, sem buscar outras intenções ao redor, um motivo puro. Se a nossa oração não tiver um motivo realmente puro, ela pode ser vazia diante de Deus. Ou seja, uma oração sem relação com Deus, inclusive. Esse aqui é o perigo aqui, né? Ou seja, uma oração que se concentra nas aparências, nas questões internas. Alguns fariseus faziam isso. Eles transformavam a oração deles num show. O show é uma amostra, né? Aquilo que todo mundo vai ver. E, enfim, soavam a trombeta. De fato existia o toque da trombeta para 3 momentos de oração ao longo do dia. Os judeus tocavam a trombeta para rezar de manhã,
para rezar de tarde e para rezar à noite, não é? Ou seja, chamavam a atenção para as orações em locais públicos. Soar a trombeta era isso, na verdade, não é? Ao invés do quarto em segredo. Lá no quarto em segredo, quando eu estou rezando no meu quarto lá, privadamente, não tem soar de trombeta, né? As orações públicas tinham o soar da trombeta, mas a oração privada eu faço por motivação, por desejo, né, pessoal. Eu tenho que me mover nesse sentido também, não é? E o jejum, Jesus chama a atenção para o jejum porque era uma coisa também dos judeus, a prática dos judeus. Os fariseus, eles faziam um jejum muito superior. Eles faziam jejum 2 vezes por semana. Tá? Eles rezavam, faziam as orações e os jejuns deles sempre na segunda e na quinta. Quem conta isso é Lucas. Lucas capítulo 18 dizia que semanalmente eles faziam 2 jejuns. Ok? Então, quer dizer, uma coisa muito forte, muito puxada, não é? Agora, claro, que quando eles jejuavam pareciam miseráveis. Olhem para mim, estou jejuando, sou um coitado, olha como eu faço penitência diante de Deus, né? Estou orando, estou aqui, num esforço enorme diante de Deus. Isso é uma espiritualidade um pouco assim, exteriorizada, né? Não tem nada a ver com o desejo realmente de direcionar para Deus, mas os fariseus faziam isso. Então Jesus ele faz a crítica voltada para eles, inclusive, não é? Quando um político quer chamar a atenção, aí o político corre, né? Sabe que tem uma situação miserável lá, em algum lugar, ele vai para lá. Aí ele vai buscar os holofotes, vai buscar as fotografias, né? Que ele estava lá, coitado, né? Ele vai ficar muito triste, vai até chorar com as pessoas que estão lá. Aquelas lágrimas de crocodilo, que a gente diz, lágrimas falsas, né? Mas para ir para os holofotes, para ele ficar bem na foto, ele vai mostrar isso para todo mundo. Vai querer que apareça para todo mundo, é mais ou menos isso. É tudo um jogo, isso é só jogo, né? É tudo uma manipulação, não é? Ora, nós não podemos manipular Deus, né? Não adianta a gente fazer jogo de manipulação, porque não adianta, Deus conhece cada pessoa. Deus conhece as intenções de cada pessoa. O jejum é uma coisa boa, sim. A gente em momentos fortes na nossa vida, né, de luta, a gente tem que buscar o jejum. Exemplos positivos de jejum na Sagrada Escritura. Os justos jejuaram no Antigo Testamento. Neemias capítulo 9, Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 9. Jesus ele jejua para começar o ministério, lá em Mateus capítulo 4, Jesus jejuou. A igreja primitiva jejuou também. Atos capítulo 13 diz assim, Lucas, que escreve o livro dos Atos, conta assim: enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Paulo e Barnabé. Aqui a comunidade estava num momento forte de oração, entregando para Deus qual era a vontade de Deus naquele momento. Aí Deus revelou pelo Espírito Santo: eu quero Paulo, quero Barnabé para que eles vão em missão. Ficou claro, né? Mas depois de oração forte, de jejum, para saber até as pessoas que deveriam ser escolhidas para essa missão. Então, o jejum é uma forma de se aproximar de Deus. Também me dá mais consciência da dependência de Deus. Podem existir momentos em minha vida que eu preciso fazer isso. Porque podem existir momentos muito duros na nossa vida que a gente sabe que não vai ganhar a batalha sozinho. A gente precisa ser consciente que existem momentos, fases duras na nossa vida, na nossa espiritualidade, enfim, nas nossas batalhas, que a gente percebe, ou eu peço para Deus, humilho diante de Deus e peço uma ajuda real, forte para Deus nesse momento, porque eu sei que eu sozinho não dou conta. Eu já sei que eu vou perder essa batalha. É como assim, o Davizinho, que somos nós, e o Golias, que é aquele grande problema, ou aquela grande batalha que a gente sabe diante do qual não há chance de ganhar. Muitas vezes na nossa vida a gente pode se encontrar numa situação parecida. Você se sente muito pequeno, muito miserável, diante de um desafio que você sabe que está muito acima de você. Aí você vai ter que lutar com as suas forças interiores, espirituais, físicas, mas com a graça de Deus também. Senão você não vai conseguir. Não é? Portanto, o que Jesus apresenta para nós é justamente isso. Né? A oração, a esmola e o jejum são práticas espirituais muito antigas, né, na vida do cristão. E esses textos aparecem para nos mostrar que Jesus valorizava isso daqui. Mas ele apresenta para nós a essência, o que realmente vale diante de Deus. O resto que passar disso é aparência. Então, aparência não adianta, aparência não vale para Deus.
O que vale são os motivos, as intenções que realmente movem cada um de nós na nossa vida e perante Deus. Peçamos a Deus, então, que a gente possa, nesse tempo quaresmal que nós estamos iniciando, que Ele possa nos animar, nos motivar, né, nos dar realmente esperança, nos faça caminhar nessa quaresma para celebrar com muita força essa ressurreição de Jesus e a ressurreição de Jesus que traz para nós a certeza de que Deus não nos abandonou, nós estamos caminhando com Ele, né? Nós estamos caminhando e a quaresma é um momento para a gente renovar as nossas forças espirituais, talvez renovar até as nossas baterias espirituais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. Pelo poder. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Irmãos, vamos nesse momento fazer a bênção das cinzas que nós usaríamos agora para nos lembrar aquelas palavras de Jesus no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas as cinzas também têm um significado bíblico muito antigo. Lembra-te, homem, que tu és pó. Come esse pó, tu és pó. E a terra tu has de voltar. Então vamos pedir agora nessa nossa oração a bênção para essas cinzas. Oremos. Deus de infinita bondade, que não desejais a morte do pecador, mas a sua conversão, ouvi misericordiosamente as nossas súplicas, dignai-vos abençoar essas cinzas, que vamos impor sobre as nossas cabeças, para que, reconhecendo que somos pó da terra e a terra havemos de voltar, alcancemos, pelo fervor da observância quaresmal, o perdão dos pecados, uma vida nova, a imagem do vosso Filho ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Nós vamos fazer então aqui uma fila só, vindo com um pouquinho de distância, e eu vou apenas jogar um pouquinho de cinza na cabeça. Eu não vou fazer o sinal, não vou encostar na pessoa para fazer o sinal. Então, nós estamos evitando até de encostar, mas eu vou jogar um pouquinho de cinza e dizer essas palavras. Lembra-te que és pó e ao pó hás de tornar. Amém. Lembra-te que és pó e ao pó hás de tornar. Lembra-te que és pó e ao pó hás de tornar. Lembra-te que és pó e ao pó hás de tornar. Lembra-te que és pó e a terra há de tornar. Amém. Lembra-te que és pó e a terra há de tornar. Amém. Lembra de que és pó e a terra há de retornar. Amém. Lembra de que és pó e a terra há de retornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Amém. Lembra de que és pó e a terra há de retornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Amém. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Amém.
Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Lembra de que és pó e a terra há de tornar. Preparar agora o ofertório, vamos cantar. Cremos em vós, ó Deus, cremos em vós, ó Pai que estais nos céus, olhai por nós. Chega até vós, ó Deus, a nossa humilde voz. Cremos em vós, ó Deus, cremos em vós, sois nosso Deus, Senhor, sois nosso Deus, a nossa força e luz, todo nosso bem. Sede a vida além, o nosso defensor, nosso supremo bem, ó Deus de amor. Ora, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Concedei-nos, Senhor, a graça de começar com santo jejum esse tempo da Quaresma, para que no combate contra o espírito do mal sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno onipotente, verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dá-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que, pela oração mais intensa, caridade mais diligente, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos, os santos e todos os cores celestes, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças,
partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa. Celebrando agora, Senhor, em memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, que o nosso Bispo Cristian, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Ó doce luz da Eucaristia, Jesus, meu Deus e meu Senhor, Tu és a fonte da alegria, abraça-me do Teu calor, Tu és a fonte da alegria, abraça-me do Teu calor. Ao Pai Celeste sacrifício vos ofereceis sobre o altar. Senhor Jesus, sede bendito, agora e sempre sem findar. Senhor Jesus, sede bendito, agora e sempre de findar. Na comunhão, Jesus, a força contra o pecado e tentação. Vinde, Senhor, ficai comigo, fortificai meu coração. Vinde, Senhor, ficai comigo, fortificai meu coração. Ó doce luz da Eucaristia, Jesus, meu Deus e meu Senhor, Tu és a fonte da alegria, abraça-me do Teu calor. Tu és a fonte da alegria, abraça-me do Teu calor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Então, lembrando que nós estamos recebendo os dízimos, para aquelas famílias que quiserem devolver o dízimo à comunidade, estamos recebendo, está entrando aos poucos, as pessoas estão devolvendo o seu dízimo. Não é? E é bom sempre estar atualizando essa contribuição à comunidade, porque agora mais do que nunca é importante essa contribuição, devido ao momento, né, de escassez nós estamos vivendo, de renda menor e os locais nossos bloqueados ainda, causando certas dificuldades ainda para o andamento normal das coisas na comunidade. Muito bem, eu queria então cantar parabéns para... Tem aniversariante aqui? Tem mais alguém aniversariando aqui hoje? Ou é só ela? Pode ser da semana também, aniversariante da semana também vale. Tem problema. Acho que não, né? Pronto. Então pronto, exclusiva. Vamos cantar parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitos anos de vida. Saúde também, muito importante, saúde, né?
A gente tem que viver muito, mas tem que ter saúde. Porque a gente diz assim, muitos anos de vida, mas você não sabe como é que a pessoa vai chegar lá, né? É igual um passarinho. O passarinho, ele vai até o último dia, mas ele vai bater asa e voar até o último dia, vai ser feliz, porque ele voou. Aí depois, no último dia, quando ele bateu o último voo, ele morreu feliz, num galinho, mas até o último dia voou, né? Isso é o que importa. Portanto, a gente tem que viver muito, mas bem, né? Bem, saudável. Saúde é a coisa mais importante, né? Muito bem, irmãos, vamos então concluir com a bênção final e teremos agora uma outra missa às 18 horas. Então, lembrando que hoje são 2 missas devido ao dia especial da Quarta de Cinzas e no fim de semana, no domingo, teremos 3 missas também para comportar as pessoas que não puderam vir nessa missa de hoje. E também distribuiremos as cinzas, tanto no sábado, na missa do sábado, quanto nas 3 missas do domingo, das pessoas que não puderam estar hoje aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Creio em Jesus, creio em Jesus, é meu amigo, minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, creio em Jesus, é o meu Salvador. Ele bateu à minha porta, convidou-me a partilhar seu pão. Seguirei com ele, levarei a mensagem da paz. Creio em Jesus, creio em Jesus, é meu amigo, minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, creio em Jesus, é o meu Salvador. Ajudou o doente e trouxe-lhe a felicidade. Defendeu o humilde, combateu a mentira e o mal. Creio em Jesus, creio em Jesus, é meu amigo, minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, creio em Jesus, é o meu Salvador. Terminou a celebração deste domingo e é o tempo da Quaresma. Inicia com as cinzas, a quarta-feira estende-se até ao domingo, este ano, de uma forma muito diferente devido à pandemia. No Evangelho, a referência vai sobre a caridade, a espiritualidade. Melhor exemplo, tivemos Madre Teresa de Calcutá. Foi uma mulher do bem, uma mulher que praticou sempre, mas nada esperou. A espiritualidade, a limpeza, a renovação em tempo quaresmal. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.
Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, Pierre va faire la connaissance de jumeaux de 23 ans et de leur mère qui ont contracté la COVID-19 lors d'une rencontre. D'un couple de personnes âgées aux soins intensifs après un souper avec leur fils. Et d'une dame dans le coma à la suite de la visite de sa petite fille. Pierre est préposé aux bénéficiaires et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception. Equipe Olívia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Equipe Olívia Paiva, há 30 anos a bem servir. Agora com terreno à venda para construir casa a 32 mil pés quadrados em zona residencial, no centro de São Juliane, perto de Juliette. Equipe Olívia Paiva, 514-707-8877. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor,
olhos.